Jornal da 93. 7h04, horário brasileiro de verão, nos nossos estúdios. José Carlos Araújo. José Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Ótima quarta-feira. Bom dia pra você, Kiko Lobão, a nossa produção e direção, e a todos em casa, nas ruas ou no trabalho, no campo, na cidade, ouvindo a programação da 93 FM e o Jornal da 93 ao vivo. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima quarta. Bom dia, Kiko. Um abraço a você, José Carlos Araújo, aos ouvintes. Hoje é quarta-feira de cinzas, como você falou, estamos aqui para trazermos as notícias. As principais manchetes da edição de hoje. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h05, horário brasileiro de verão. Olha, Kiko, cartórios eleitorais vão atender nesta quarta-feira em horário especial a partir do meio-dia. E no Mato Grosso também, é o que afirma o representante da 32ª Zona Eleitoral em Sinop ao Jornal da 93. Teremos ainda a nossa enquete para saber se a população concorda com o horário da sessão na Câmara de Vereadores. Os nossos repórteres, a nossa reportagem esteve na rua ouvindo a opinião da população sinopense. Os bombeiros atendem apenas com uma viatura. 2 estão baixadas na capital do estado. E daqui a pouco, o Tenente Coronel Héctor explica condições e fala como pretende resolver a celeuma, iniciada há cerca de 2 meses. Teremos ainda futebol, a análise do que vai acontecer nos campeonatos, jogão de bola internacional, e ainda Edinaldo Lobo com as últimas informações policiais aqui nos nossos estúdios, com muita coisa que aconteceu nesse carnaval. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h06, horário brasileiro de verão. Olha, eu acho que dá pra gente falar que aconteceu praticamente de tudo nesse carnaval, né, Lobo? Tivemos tragédias no trânsito, enfim, prisões, assaltos e por aí vai, né, Lobão? Bom dia, ótima quarta-feira de cinzas, hoje é dia 14 de fevereiro. Um abraço, Kiko. Bom dia a você, bom dia, José Carlos Araújo, bom dia, ouvintes. Nesse carnaval aí, rapaz, feriadão. Não ontem, né? Mas ontem foi terça-feira. Segunda-feira mesmo foi um dia bastante violento no trânsito, Sinop, né? Seja na MT, dá acesso à Cláudia. Também aqui no centro da cidade, onde um ciclista acabou sendo atropelado. Ontem, terça-feira, muitas coisas aconteceram. Sinop é uma cidade muito grande. Uma cidade que as coisas acontecem com bastante frequência. Até uma tentativa de um explosivo para arrombar a penitenciária Ferrugem aconteceu. Você já pensou? Já arrombamentos e mais arrombamentos aconteceram em Sinop. Um homem de 54 anos de idade estava trabalhando no carnaval. Ele tirou um cochilo, cara. Deu uma cochilada. Falou: olha, o trampo foi bravo durante a noite. Vou dar uma cochilada. Estava com a chave do carro. De repente ele cochilou. Quando ele acordou do cochilo, o cara pegou a chave do carro dele, de um fora de cá. E acabou subindo. Ele falou: mas cadê a chave? Foi lá onde o carro estava. Além de furtar a chave que estava com ele, foi furtado também o automóvel K, que até agora não foi recuperado. Ele ficou bastante chateado. Acabou registrando o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Agora um detalhe, alguém conhecia, né, pai? Conhecia ele, sabia que a chave estava com ele e sabia também onde estava o carro. Você ia ter que pegar a chave dele, tudo bem. Agora, pegar a chave e saber onde estava o carro... Mas é que às vezes tem o controle, o cara vai apertando até bipar, né? E outra coisa, ele estava dentro de um trailer dormindo, viu? Ele entrou para dar uma descansada daquela dormida, inclusive é amigo nosso, viu? Exatamente. Dentro de um trailer de descanso ali para quem está trabalhando, cara. Vamos lá. O carro roubado foi do Novo Tempo, sabe? Porque furtado. Né? A população conhece e pode ajudar. O pessoal fizeram o carnaval, estava trabalhando e montou uma estrutura, parabéns pelo carnaval, trabalhando. E na madrugada, depois que terminou, foi dar uma descansada, cara, né? Cochilada, né? Foi dar uma cochilada, porque trabalhou a noite inteira e tal. Roubaram o carro, cara. O cara levaram o carro. Ei, rapaz, e uma coisa incrível, quem tiver informação, entrar em contato. É um Ford K branco, né? Exatamente. Que coisa, né, rapaz? Impressionante. Olha o que aconteceu também na escola Toque de Mãe, no Jardim Itália. Na madrugada de ontem, ao entrar na escola, rapaz, levaram todos os objetos que estavam lá. Vou te falar, levaram televisão, computador, e lá tem câmera, viu, Kiko? Eu acredito que a polícia deve... Tem as imagens já. Tem as imagens, a cara. São três indivíduos que entraram lá. Um de camisa preta, um de camisa branca, um sem camisa com boné. Tem as imagens bem detalhadas do rosto das crianças aqui. Pois é. Levaram tudo, cara. Levaram os computadores, levaram a televisão. Fizeram limpa. Fizeram limpa na Exatamente. Escola. Lamentável. Sabe? E as aulas retornam agora amanhã, né? Dia 15 e 16. Né? Retorna agora amanhã as aulas. Quinta e sexta-feira. Pois é. E um cara de pau desse, um morfético desse aí, rapaz, vai lá e
furta tudo que tem na escola. Ele não deve ter filho, né, para estudar, sobrinho, porque se tivesse ele não fazia isso, né? Tá, não, a polícia com certeza vai identificar, já identificou esses indivíduos e a prisão deles é questão de horas, bem feito para eles. Olha o que aconteceu na penitenciária Ferrugem. Era por volta de 5 horas da manhã, quando os agentes que estavam ali viram uma movimentação estranha. Tinha 3 pessoas indo em direção à torre. É porque ela tem as torres, né? Tem as torres. Os caras ficam na torre lá. Na torre, lá em cima. De lá eles viram uma movimentação estranha. E ali não é normal as pessoas virem a pé em direção à penitenciária, principalmente nesse horário, madrugada, o dia amanhecendo. Aí, de repente, que eles avistaram uma das pessoas na torre e efetuaram disparos contra a guarnição, exatamente, em direção aos profissionais que estavam lá na segurança. Houve o revide. Eles embrenharam no mato. Quando os agentes prisionais chamaram a polícia militar, foi até o local, os indivíduos dentro do mato acabaram não prendendo ninguém, mas tinha deixado artefato, cara, de explosivo. Uma bomba de fabricação entendeu? Caseira. Uma bomba. Aí acionaram o BOP que veio para desarmar. E uma lepa de uma bomba, parceiro. Se ela estourasse, ia arrombar tudo. Olha pra você ver como essa notícia é um pouco mais complexa. Sim. Tava tudo arquitetado, porque os caras conseguiram serrar parte das grades do raio laranja e raio azul. Exatamente. Né? Então as grades estavam serradas, estava tudo cronometrado. A gente serra a grade e tal, explode um muro, a gente, vaza. Exatamente. Por aqui. E isso começou, Kiko, não foi agora não, porque na semana passada eles já descobriram ali uma tentativa de fuga. Evitou uma grande fuga. Exatamente. Se não estou enganado, foi no raio laranja, inclusive. Tinha um princípio de buraco ali que eles estavam abrindo. Se não fosse a atenção dos agentes prisionais, esse túnel já estava cavado há muito tempo atrás, há cerca de uma semana. Mas lá eles descobriram, né? Descobriram após uma checagem, uma denúncia anônima, descobriram isso, evitaram uma fuga naquela época e agora eles tentaram, durante essa madrugada de anteontem para ontem, né? Essa fuga aí. Que só para se ter uma ideia, vieram 2 policiais do BOP, que é o esquadrão antibombas da capital do estado, determinado pelo comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e desarmaram apenas a espoleta, o detonador do explosivo. Porque se fosse detonar todo aquele objeto grande, enorme, porque é grande. Derrubava o muro. Segundo eles, derrubaria parte daquele muro. Então eles fizeram com toda a segurança do mundo o trabalho para detonar apenas a espoleta, um detonador ali, né? A gente não sabe tecnicamente qual é o nome exatamente, mas seria mais ou menos isso. O gatilho que a gente da entendeu. bomba. Exatamente. É o que causa, que provoca a explosão ali. E eles fizeram todo o trabalho com segurança, porque se fosse explodir tudo aquilo ali, parte do muro e abaixo, segundo informações dos policiais do esquadrão antibomba. Tava tudo dentro do cronograma. Serrar as grades, para sair pela grade, para detonar o muro, para sair. Cara, então tudo bem orquestrado. Exatamente. Sorte que aí teve o pessoal da guarita, lá que chama de guarita, que observou essa movimentação. Era uma agente prisional que ela estava de serviço. Segundo ela, quando ela revidou, deu o primeiro disparo, efetuou o primeiro disparo, os bandidos também efetuaram tiro contra ela. Tanto entendeu? que as cápsulas foram recolhidas e é de arma de grosso calibre, entendeu? Pistola e calibre 12. Exatamente. Ainda bem que ela estava de sentinela, chama de sentinela que fica ali, entendeu? Ainda bem que ela revidou, entendeu? Os caras muito covardes entraram no mato. Por que vocês não esperaram, cara? Deveria ter esperado a polícia chegar, continuar trocando tiro, seus desqualificados. Agora serve de alerta, porque estão tentando fazer uma fuga desse presídio já faz horas. Já fizeram isso em Rondonópolis. Explodiram o muro de Rondonópolis no final do ano passado, fugiram 36 presos, se não me engano, né? Exatamente. 36 presos. Recuperaram, quase todos, né? Capturaram vários deles. Aliás, foi um trabalho, parceiro. Capturaram até aqui na região norte. Mas não todos, foram 36, ainda tinha alguns aí por aí, entendeu? Que você sabe, José Carlos, também, que tivemos aí vários acidentes, né? Desse feriado, cara. Tivemos um acidente. Olha, que coisa triste, rapaz. Tivemos um acidente no domingo, né? Foi no domingo aquela morte, né? Foi na segunda-feira. Hoje é segunda-feira, 10 horas da manhã. Na segunda-feira. Gente, 4 pessoas veio a óbito, né? É uma coisa incrível, olha, impressionante, sabe? O balanço das rodovias, não tenha dúvida esse ano. Pode até ser que seja o número menor de mortos do que foi nos outros anos, mas em alguns casos foram trágicos, como foi nesse caso da MT ali que liga Sinop a Cláudia. Exatamente. Foi um acidente brutal, né? E aqui no centro também, né? O caminhonete atropelou um ciclista, né? Teve um atropelamento aqui também no centro de Sinop. Né? Naquele mesmo instante que teve um outro acidente na BR-163, cerca de 65 quilômetros de Sinop, onde um ciclista de 57 anos de idade
também foi atropelado e morreu na hora. Nossa. O pessoal tinha acabado de atender aqui esse acidente, né? Quando de repente, 1h30 da tarde, 2 horas, recebeu a informação desse atropelamento. Uma Hilux acabou atropelando aí um ciclista na BR-163, ali em frente à entrada da usina, 65 quilômetros aqui de Sinop. Nesse caso aqui, de Cláudia, foram 4 vítimas, né? 4 vítimas, 2 irmãs gêmeas, Camila Costa de Oliveira e a irmã dela, né? Que morreram na hora. O esposo de uma delas de 21 anos de idade, sobrinho, né? Foi identificado como Reginaldo Heger, e o sobrinho, né? De pouco mais de 1 ano de idade. Eles estariam vindo para Sinop e o outro veículo que acabou colidindo estaria indo para o município de Cláudia. Foi numa curva e tudo indica que estourou um pneu ou aconteceu uma falha mecânica, né? O carro quebrou alguma coisa e ele acabou vez. saindo, invadindo ali o meio da pista. Inclusive essas informações preliminares são da perícia, que deve apontar nos próximos dias a principal causa desse acidente. Se foi falha mecânica ou se foi uma falha humana. Mas é a segunda tragédia, né, Kiko, envolvendo pessoas da mesma família em Sinop em menos de uma semana. Recentemente nós tivemos aquele casal, Quarta-feira passada nós tivemos aí um casal e um filho pequeno de 7 meses também, que morreu na hora ali durante uma colisão na MT-220. Nossa, gente, olha, a gente fica tão triste, nossa, ainda mais envolvendo crianças, né? As irmãs gêmeas, né? E o filho de uma delas, 19 anos, e o esposo. Cara, foi outras 2 vítimas também que estavam no carro, né? Foram encaminhadas, socorridas, graças a Deus, estão vivas, né? Estão vivas e não correm risco de vida, de acordo com as informações. Todos os passageiros que estavam no carro Gol vieram a óbito. Sim. Todos. E do outro carro, que é um carro, uma picapezinha de trabalho, picape-estrada, né, uma picape-estrada, o condutor e o passageiro ficaram feridos e foram conduzidos, não veio a óbito, né? Graças a Deus. Exatamente. Então é triste, né, os acidentes, mas acontece, e fazer o quê? A gente tem que noticiar, a gente fica bastante triste. E o resto aqui, que foram brigas, confusões, embriaguez ao volante. Imagina o carnaval, não vai ter embriaguez ao volante, imagina só. Mas se a gente for analisar tecnicamente, tecnicamente, não tivemos homicídios. Foi um carnaval bem tranquilo. Porque os outros anos... o carnaval de rua facilita. Os outros anos a história foi diferente, né? É verdade. Os anos anteriores. Né? Foi um carnaval muito tranquilo. Tivemos ocorrências, os acidentes, enfim. Ontem nós tivemos uma informação muito grave mesmo, na UPA do Morada do Ouro, lá em Cuiabá. Ontem, no fim do dia, que por volta das 3h30, 4 horas da tarde, bandidos armados com fuzis invadiram a UPA e efetuaram diversos disparos. Nesses disparos, 5 pessoas foram feridas. Nossa! Foram feridas. A polícia calcula que os bandidos estavam ali para resgatar um preso que estava sendo cuidado e vigiado ali por agentes prisionais, ou calcula que a intenção era executar um agente prisional que estava no local, que foi baleado também. Os baleados foram Dirley de Pinho Pedros, um agente prisional, recebeu 2 tiros na perna. Vitor Hugo Camargo Martins, 6 meses, só tem 6 meses. Essa é a criança que estava no local. Uma perfuração nas costas e outra na mão. A Stephanie Camargo Santos, de 22 anos de idade, né, foi atingida no braço esquerdo, que é a mãe dessa criança de 6 meses. Daiane Silva Romano, estável, um disparo no tórax, segundo as informações policiais da capital do estado. E Rosimeire Souza Silva, de 51 anos de idade, que foi atingida na perna. Né? Todos os casos aí estão sendo acompanhados pela polícia. A polícia identificou um dos suspeitos, né? Esse suspeito já está sendo procurado, e aí você percebe aí, mais uma vez destaque nacional, no Jornal Globo. Mais uma vez destaque nacional, né? Um dos presos que invadiu o local, um dos bandidos, foi identificado como José Edmilson Bezerra Filho, né? Este é de Rondonópolis, né, um eletricista condenado por vários crimes no estado de Mato Grosso, e segundo a polícia, um dos principais suspeitos de invadir a UPA lá. E já ganhou destaque nacional imediatamente. Lamentável, né, Kiko? Tá na cara do Globo, do site Globo. Lamentável, essa matéria, inclusive com manchas de sangue, enfim. Cara, que situação, hein? A violência, a criminalidade, em alguns casos, ela extrapola todos os limites, os parâmetros de... Exatamente. E Mato Grosso ultimamente tem saído nas grandes mídias só coisa ruim. Infelizmente por tragédias, né? Por tragédias, impressionante. É o que tínhamos aí do setor policial nas últimas 24 horas. Que maravilha, José Carlos. Obrigado, Lobo. Daqui a pouco você volta pra gente falar de campeonato estadual, de Champions e Libertadores da América, do futebol de um modo geral. A gente já comenta esse assunto. Informação com credibilidade e responsabilidade.
Jornal da 93. 7 horas 19 minutos, horário brasileiro de verão. Olha, Kiko, nós vamos trazer agora uma entrevista com o Tenente Coronel Hector do Corpo de Bombeiros. Ele é comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar. Você se recorda que na semana passada nós abordamos essa situação aí do Corpo de Bombeiros de Sinop ficar sem viatura. Não foi nenhuma e nem duas vezes, né? Só tem 3 viaturas. Em uma das oportunidades ele chegou a avisar pra gente aqui, numa entrevista, que estava sem as 3 viaturas paradas. Naquela época, ele deixou muito bem claro que o Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso sobrevive por meio do apoio que vem da capital do estado, por meio daquele TASSIM, que arrecada cerca de 2,5 milhões por ano, que é a taxa de vistoria, né, em edificações, prédios e outras coisas aí, residências. E o que acontece? Ele também deixou muito bem claro naquela época que esse dinheiro vai para a capital do estado e retorna em sua maioria. E quando retorna, porque segundo ele dificilmente vem esse dinheiro de volta, como forma de apoio em equipamentos, em viaturas, né, para, logicamente, sustentar esses postos do Corpo de Bombeiros, ou os batalhões e companhias em todo o estado de Mato Grosso, que vive sucateado em todo o estado de Mato Grosso. Há 2 meses atrás, 2 viaturas novamente deu problema aqui em Sinop, Kiko. Elas foram obrigadas a serem encostadas, baixadas. O que o comandante tomou a seguinte decisão? Encostar essas 2 viaturas e mandar para a capital do estado. Já demorou aí, e ele, segundo ele, já não tem previsão de retornar essas 2 viaturas que estão em oficinas na capital do estado. E Sinop, mais uma vez, há cerca de 2 meses, e o final de semana apertou a situação naquela ocorrência que foi atendida aqui, onde as famílias morreram, né? Exatamente aqui na MT 423, que liga Sinop a Cláudia, com uma viatura, e tiveram mais uma vez que pedir apoio para a Prefeitura Municipal de Sinop com uma ambulância. Agora aqui, com a conclusão o município tem obrigação de dar viatura? Sendo que arrecadam cerca de 2,5 milhões do TASSIM, uma arrecadação bruta significante para o Corpo de Bombeiros. É uma vergonha o que acontece aqui em Sinop mais uma vez. E o Tenente Coronel Hector tentou explicar essa situação para o Jornal da 93. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes. De acordo com a solicitação, Zé, perguntando como traz viatura de urgência e emergência aqui no Corpo Bombeiro, segue alguns parâmetros aí a ser analisado e repassado à população em geral. A primeira pergunta é tua, como está a situação hoje de viatura dentro do Corpo Bombeiro? Hoje só temos uma UR dentro do Corpo Bombeiro de Sinop rodando, né? E as medidas foram tomadas, são mais 2 viaturas que nós temos, a 222 e a 225, as 2 estão em Cuiabá, por medidas de manutenção, já foram para Cuiabá, a outra está fazendo motor e a outra está fazendo câmbio. Segundo informações que a 225, que é uma viatura UR, né, com 5 anos de uso, vai ser consertada aí até sexta-feira dessa semana agora de carnaval, após carnaval. Enfim, eu não gosto de dar muito prazo, né? Porque nós sabemos que ocorrência acontece, materiais, mão de obra, mas segundo informações que eu tive em Cuiabá, mais uma viatura até sexta-feira vai estar pronta em Cuiabá. Acredito que ele deve estar rodando aí terça e quarta-feira da semana que vem. E a outra pergunta que você fez se tem preocupação desse comando, somente com uma viatura rodando em Sinop. Lógico, como responsável técnico e responsável da segurança e o mais responsável hoje pelo Corpo Bombeiro em Sinop, lógico que tem preocupação, né? Nós estamos mexendo com viga, estamos mexendo com pessoas, e a nossa obrigação como bombeiro é amenizar o sofrimento de qualquer um. A determinação desse comandante perante a situação apresentada, que não vão deixar de atender a população, a orientação é a seguinte: vamos atender com caminhão, vamos atender com caminhonete, com a UR, e se tiver que usar os meios próprios, vamos usar os meios próprios, enfim. A população não pode ficar afetada, e essa é a nossa obrigação, essa é a nossa responsabilidade como comandante, atender a população da melhor maneira possível e dar um serviço de retorno à população sinopense. Muito obrigado a todos por ouvir, e estou sempre à disposição para ir ao enfrentamento e falar a verdade para a população de Sinop. Um grande abraço aí a todos, um bom dia.
Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h24. É uma novela. É uma novela, essa novela parece aqueles dramalhão mexicano, vem se arrastando. Parece aí. que não tem fim, né, Kiko? Sabe, algum tempo atrás teve, graças a Deus, e a gente, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando a gente tem que falar dos problemas de algumas empresas, algumas coisas, a gente fala. Mas a Rota do Oeste salvou atendimento do Corpo de Bombeiros há um tempo atrás em grande com as URs da Rota do Oeste. E continua, viu? E continua, Kiko. A Rota do Oeste cedeu as URs, a Prefeitura cedeu o UR, entendeu? Porque é complicado, gente. Olha. E na teoria, Kiko, a gente tem que deixar muito bem claro, a Prefeitura não tem obrigação para isso, Kiko, com o Corpo de Bombeiros. Não tem. Faz porque tem que fazer, sabe da necessidade. Vidas que exatamente, tá em jogo. São vidas que estão em jogo, é um atendimento e a população precisa. A Rota do Oeste também não tem obrigação nenhuma. Não tem, entendeu? Mas faz esse serviço, então não tem obrigação. Quem tem obrigação é o governo do estado, junto ao comando do Corpo de Bombeiros, que precisa dar apoio para as companhias. E o próprio comandante deixou isso claro. E todo empresário paga Tacim, velho. Todos, Kiko. Se você tem um prédio para ser inaugurado, passa pelo Tacim. Ele tem que pagar aquela taxa, é caro. Cerca de 2,5 milhões por ano arrecada. Vocês pagam a Tacim, paga caro pela Tacim. O Jornal da 93 está nas ruas desde a semana passada e quer saber do eleitor, você concorda ou não concorda com as sessões da Câmara de Vereadores serem realizadas às 15 horas? Francisco Françoaldo, sou de Santana. Mora em que bairro? Moro no bairro Maria Carolina. Deixa eu te falar, o que você acha da sessão da Câmara Municipal ser às 15 horas? Você é favorável ou contrário? Eu sou o contrário. Por quê? Porque fica mais difícil pra gente assistir. Se ser 8 horas, fica mais fácil pra gente assistir. Se fosse às 8 da noite, pra você facilitaria? Mas, claro, podia assistir. Porque 3 horas não posso, né? Já vem, a gente trabalha, chega para às 5, chega às 5h30 em casa e não tem como você assistir. Seu nome, por favor? Alessandro Rodrigo. É de que bairro? Bairro Maria Carolina. Alessandro, o que você acha da sessão da Câmara Municipal de Sinop se às 3 horas da tarde, às 15 horas? Você é contrário ou é a favor? Eu sou totalmente contra. Por quê? Por motivo de horário de trabalho. Assim, eu trabalho até tarde. Como que eu vou assistir uma sessão da Câmara se eu trabalho até às 6, às 7 da noite? Outra coisa também, eu não sei por qual motivo que eles estão fazendo isso, porque quem tem que saber das coisas é o povo, não é só eles. Eles podem assinar, fazer de tudo lá e sem nós ficar sabendo de nada. É totalmente ao contrário, tem que ser acima das 7 horas. Provavelmente às 8. Às 8 seria bem melhor pra gente participar. Assim, eu já fui umas 3, 4 sessões, hoje eu já não consegui mais, porque eu não sei por qual motivo das 3 horas, eles passar para as 3 horas. Se à noite já é complicado para quem trabalha, tem que chegar em casa, tomar um banho, ir lá assistir, já é complicado às 6, 7, agora você imagina às 3 horas da tarde, quem que vai sair do seu próprio serviço para ir lá ouvir o que eles estão falando e fazer o que eles querem? É Luiz Ney da Silva, popular cuiabano, no bairro Boa Esperança. Eu sou totalmente contra. A verdade é que o povo gostaria até de participar. Às 18 horas já fica difícil. Agora eles querem ir para 15 horas. Ou vocês, vereadores, não querem a participação do povo e fazer do jeito que vocês querem, como vocês querem, sem a participação do povo. Você gostaria de repente participar de uma sessão, mas nesse horário é quase impossível. Com certeza, não só eu. Muita gente gostaria sim de participar. Porque vocês, vereadores, vocês sabem que vocês são pagos para trabalhar pelo povo. Agora, a partir do momento que o povo não participa, pelo horário que vocês querem distinguir, querem destinar, fica impossível do povo cobrar alguma coisa de vocês, porque haja visto. Quem que às 3 horas da tarde vai sair do seu serviço, do outro trabalho, para ver a cara de vocês dentro de uma Câmara Municipal? Jornal da 93. 7h28, horário brasileiro de verão. Verdade. Olha, os cartórios eleitorais, o Kiko, vai tentar, nessa quarta-feira, em todo o estado de Mato Grosso, a partir do meio-dia, fazer um horário diferenciado para atendimento, para tentar, pelo menos, amenizar a situação dos recadastramentos biométricos em todo o estado de Mato Grosso. Quem explica esse novo horário e como será feito é o Valdinei Rondon, da 32ª Zona Eleitoral aqui em Sinop. Essa quarta-feira de cinzas, nós vamos estar atendendo em horário diferenciado, justamente em razão da biometria. Todos os cartórios eleitorais, não apenas os de Sinop, mas de todo o estado, vão estar atendendo das 13 horas, a partir das 13 horas, exclusivamente para atender o eleitor. Então, o eleitor de Sinop que ainda não fez a sua biometria, ele pode comparecer, pode fazer a sua revisão, pode fazer a sua transferência, emitir uma segunda via. Então é importante que todas as pessoas compareçam e não deixem para a última hora. Hoje Sinop já conta com praticamente 72% do eleitorado, já com cadastro biométrico, mas ainda assim resta muita gente para realizar o cadastro, então é importante que não deixe para a última hora. Se deixar para a última hora vai enfrentar muita fila.
Já são quase 96 mil eleitores aptos para votar aqui em Sinop. Então a gente pede que as pessoas realmente compareçam e possam estar realizando seu cadastro biométrico sem enfrentar grandes filas, com muita paciência, para que todo mundo possa ter a sua inscrição eleitoral de forma regular. Lembrando que esse horário é apenas nesta quarta-feira de cinzas. Na quinta-feira já retorna no horário normal, a partir das 8 horas da manhã. É importante que todo eleitor compareça munido com os documentos pessoais, um comprovante de endereço. Se tiver deixado de votar em alguma eleição, compareça com um pouco mais de tempo, porque terá uma multa que terá que ser recolhida junto à instituição bancária, ou então ele poderá até mesmo retirar pela internet. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h29. É só hoje, hein, gente? É só hoje. Ô, Kiki, mais uma vez, o Tribunal Regional Eleitoral, né? Mais uma vez, dando a oportunidade pro povo procurar, né, os cartórios eleitorais. E essa divulgação já tem mais de um ano que eles estão chamando, fazendo um chamamento para a sociedade, para a população, e mais uma vez uma oportunidade de você fazer o seu recadastramento biométrico em todo o estado de Mato Grosso. É obrigatório. Pela primeira vez, né, Lobão, que eles trabalham numa quarta-feira de cinza, né? Primeira vez, foi um pedido É uma espécie do TRE, de mutirão que vai ser realizado em todo o estado. E em todo o estado, nos 141 municípios. Sinop não é diferente, é somente hoje, entendeu? E o Valdinei Rondon, que é analista de sistema da 32ª sessão, 32ª Zona Eleitoral, ele foi bem claro, é somente hoje esse horário especial em todo o estado de Mato Grosso. Bom, às 7h30, deixa eu mandar um abraço pro Jonathan Ferri, que é o filho do Voni, do Novo Tempo. Acharam o carro. Pô, que bom. Acharam com os pneus estourados. E no bairro que ele mora. É, no Botânico. Olha a coincidência. Acharam ali no Botânico o carro, então obrigado ao Jonathan Ferri. Menos mal, filho, né? menos mal dos males do menor. Acharam o carro. Um prejuízo de 3 pneus estourados, mas pelo menos recuperou o carro. Menos mal. Já a gente vai falar de futebol porque a gente continua... E quem recuperou a moto também, a motocicleta dele, foi aquele outro colega nosso também, viu? Conseguiu a moto de volta, viu? Teve um colega nosso que recuperou a moto. Um dia depois, graças a Deus, né? Pois é. Não é fácil, não. E na casa encontraram um monte de coisa, Um monte de coisa, levaram 5 no pote, viu, Kiko? Pelo menos 5. 5 no Todos pote. com passagens pela polícia. E alugar a casa no centro da cidade, Exatamente. Né, Eu conversei com o proprietário da casa em nome da 93 FM, nosso jornalismo. Ele disse o seguinte, Zé Carlos, o cara chegou com dinheiro na mão, eu preciso da casa, um cara falando bem e tal, assim pra mim. Aí outra coisa, ainda me apontou que o tio dele morava aqui próximo da minha casa no centro. Eu falei, vou lá, conversou com o tio falou, não, pode alugar a casa, o menino paga certinho, trabalha numa empresa aqui no Nortão, né? Aí ele alugou a casa, pegou o dinheiro na hora, pagamento, e amanhã eu faço o contrato. Mas foi no outro dia que deu problema realmente. Foi na hora. Pra meninada que tava lá na casa. Gente, o Jornal da 93 quer saber, você concorda com a sessão da Câmara de Vereadores às 15 horas? Seu nome, por favor? É Rubio Santiago. Mora em que bairro? Bairro Violetas. Vem cá, você é a favor ou é o contrário a sessão da Câmara ser às 15 horas, Rubens? Eu sou o contrário. Por quê? Porque é um horário que fica inviável pra gente, né? Que quer fazer parte da comunidade ou da própria ter informações sobre o que vem, o que sai da prefeitura, pra gente até tá cobrando de alguém, às vezes, algum reparo no bairro da gente, na rua, enfim, por esse sentido. Então, às 15 horas pra você é quase impossível acompanhar uma sessão? Não, é impossível. Não tem como eu deixar o meu trabalho de lado pra ir atrás de que a gente consegue tirar um tempo, é o horário da noite que tá fora do trabalho, né? Futebol é com a gente, 93. 7h33, vamos falar um pouquinho de esportes, vamos começar com o esporte internacional, o Lobo e José Carlos Araújo e caros ouvintes. Hoje, às 16 horas e 45 minutos, horário do Mato Grosso, 17h45 de Brasília, nós teremos um jogo que está sendo o mais esperado desse começo de ano, de 2018. Será o confronto no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, envolvendo 2 dos 5 mais caros clubes de futebol, mais caros do planeta. Um clube custa 858,8 milhões de euros. O outro custa 756,5 milhões de euros. Esses 2 clubes somados juntos dá para comprar todos os clubes do Brasil e salva troco ainda, né? Nós estamos falando entre Real Madrid e PSG, ou seja, o elenco galáctico do Real Madrid contra esse elenco milionário montado pelo PSG para ganhar o mundo. A crônica esportiva diz o seguinte, durante todo o domingo, na boa parte dos programas, só que com um diferencial.
Dois diferenciais. Primeiro, o Real Madrid é um time de decisão. Segundo, quem tá na moda é o Paris Saint-Germain. E até porque o próprio Cristiano Ronaldo, 5 vezes bola de ouro do mundo, melhor jogador do mundo e tal, tá numa descendente, né? É normal até pela carreira. Enquanto do outro lado você tem o Neymar numa ascendente. Edinaldo Lobo, vai ser um jogão bom de se assistir, né? Um jogo de titãs, né? De dois grandes times a nível mundial. Quando você tem uma grande expectativa com um jogo desse, acaba não sendo um jogo bom. Não acredito que será um grande jogo, não. Depois vocês me contam. Um jogo aí de empate, se não dá empate, dá o time do Real Madrid. Por isso que o time do PSG queria trocar, o Real queria trocar o Neymar pelo Cristiano. Porque o Cristiano tá numa descendente. 30 e poucos anos de idade. O Neymar é um menino. Agora, os dois podem desequilibrar o jogo hoje, né? Mas será um grande Só jogo. que acontece o seguinte, se o Real não conseguir uma boa vitória hoje no Santiago Bernabéu, ele vai ter que ir pro Parque dos Príncipes jogar o segundo jogo. Exatamente, é mata-mata, é do jogo de desse volta. não muda muito não, aonde jogar o bicho vai pegar. Mas aí você se lembra que o Paris Saint-Germain ganhou do Barcelona de 4, o Neymar foi lá com o Messi e fizeram 6 e tiraram o... É ruim jogar lá, no Parque dos Príncipes com os caras lá, né? Então, cara, vai ser um belíssimo de um jogo de futebol. Vai ser um jogo bom, vai ser um bom jogo de futebol. Começa às 16h45 do nosso horário. Vale a pena, pra quem pode, logicamente, jogo de assistir. empate. Jogo de empate ou dá Real. E hoje também começa a caminhada do Vasco da Gama rumo a Libertadores da América. O Vasco recebe às 21h45, horário de Brasília, em São Januário, o George Wilstermann. George Wilstermann é um time da Bolívia, um time fraco. Se o Vasco fizer um bom placar em casa, depois tem altitude lá, né? Lá pra suspirar, pra você respirar então, lá, eu vou te falar. O Vasco tem que ganhar bem aqui pra ir tranquilo pra lá. Exatamente. E o Vasco da Gama começa hoje a sua jornada. E o Vasco que teve a contratação, contratou um jogador do Corinthians que foi pra lá. Outra coisa a Libertadores começa a se desenhar, né? Porque esses times que estão passando aqui agora são times classificados que já entram naquela fase de grupos onde estão os grandes times aí, vários times brasileiros. Nesse caso aqui entre Vasco e Jorge Wilson, quem passar cai na chave do Cruzeiro. Exatamente. E entre os dois times, Santiago Wanderers, que eu não sei de onde é que é, e o Santa Fé, o Santa Fé passou por 2-1 e vai fazer o segundo jogo. O Santa Fé pode ser o possível adversário do Flamengo na fase de grupo. Pode cair na chave do Flamengo. Hoje, e boa sorte pro Vasco aí, vamos torcer, tomara que a gente tenha 7, né? 7 times na Libertadores. Né? 8. Seria 9. Era 9. Isso. Seria 9. 7 já está garantido. Seria 9 com o Chapecoense. Se o Vasco passar, 8. Por falar em Chapecoense, aquele time nacional do Uruguai e outro foram punidos pela Conmebol. Vão pagar uma multa. Só isso. Hoje continua os campeonatos estaduais. O Paulista tem rodada hoje e amanhã. Hoje tem Santos em campo, na Vila Belmiro, às 19h30, horário de Brasília, recebendo São Caetano. Tem o Corinthians em campo hoje, recebendo na Arena Corinthians o São Bento, é isso? Deixa eu ver aqui certinho. O São Bento, às 21h45. E o Palmeiras joga amanhã. E o São Paulo também joga amanhã. Campeonato Gaúcho só amanhã que o Inter joga. O Grêmio já jogou, ganhou de 2-1 do Brasil de Pelotas. E o Campeonato Mato Grossense só volta no sábado, né, dia 17. E tem também o Sinop que joga no domingo aqui em casa contra o Poconés às 18 horas. Sinop joga sábado, o jogo foi adiado. Foi alterado? Foi antecipado para sábado às 20 horas. Sinop joga sábado. Então se na tabela está domingo, aí talvez não mudaram. Tá domingo aqui. A diretoria pediu e a federação aceitou. O jogo será sábado às 20 horas diante da equipe do Poconé. Então nós teremos 2 jogos ao sábado. Teremos o Dom Bosco enfrentando a União na Arena Pantanal. Sim. E teremos o Sinop às 20 horas aqui enfrentando o Poconé. Exatamente. E 3 jogos no domingo. Aí tem o Araguaia, que vai receber no Zeca Costa a equipe do Ação. E o misto... o estádio lá for liberado, senão não terá o jogo. Tem esse detalhe também. O misto e o Luverdense é o jogo da TV na Arena Pantanal, até pelo horário aqui. Sim, será. E o Cuiabá vai receber na Arena Pantanal. Estão fazendo rodada dupla na Arena Pantanal sempre. Exatamente. Sempre. Né? Acaba o jogo do misto e do Verdense, os times saem, vai pro vestiário, aí sobra o Cuiabá e o Operário de Várzea Grande. Porque não tem público, né, Kiko? E eles aproveitam, né? E eles aproveitam, porque senão como é que faz um jogo sem público? Um gasto só, na verdade. Se colocar rodada dupla, misto e Luverdense, Cuiabá e Operário da Várzea Grande, eu tô colocando os 3 maiores da capital. Deve dar uns 400 pagantes. 400, 500 pagantes. Porque na rodada dupla lá do Sinop e Ação
E União e Dom Bosco tinha 206 pagantes. Cara, aí você olha pra aquilo, chega a dar desespero. Um estádio daquele tamanho. Não paga energia, cara. Não paga pra cortar a grama do estádio. Aí você pega a Sinop aqui, num jogo Sinop e Poconé aqui no sábado à noite, nós colocamos 2.500 torcedores ali. Pois é. O que sobre a final do Flamengo, do Campeonato Carioca, vai ser em Cariacica. Olha só o que aconteceu. Com aquele gesto de chororô do Vinícius Júnior, que eu acho que é mais do que louvável o menino fazer isso aí. E tem que deixar o jogador comemorar. Fez o gol, porque se você vai para um time e faz a estreia naquele time, se você joga contra o seu time, o seu ex-time, o Lobão e Kiko, você não pode comemorar seu gol se você fizer um gol. O futebol tá virando um... Aí o cara vai lá e faz um gesto de chororô e os caras punem. Aí vem o Botafogo, de lá pra que tá magoado com o Flamengo também, deve estar muito magoado com o Flamengo, que agora recebeu o nome de Chororô, Chitãozinho Chororô, foi lá e tirou... porque eles iam jogar no campo no Newton Santos, né? Que é o campo hoje oficial do Engenhão, que é o campo do Botafogo. Eles foram lá e cancelaram esse jogo. E o jogo vai ser levado pra Cariacica. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Também um campo muito bom, o Flamengo. Exatamente. E é na casa do Flamengo também, no Espírito Santo. Lá vai ter flamenguista pelo ladrão. Exatamente. Ali do Rio, mas foi um acordo entre os dois times, né? O Boa Vista e o Flamengo. E o Boa Vista vai receber uma grana maior. Mas lamentável, né, Kiko? É lamentável isso, né? Entendeu? Mas esse é um jogo pro Maracanã, né? Botafogo provou, por isso está sendo pequeno sempre. Se apequenou. Se apequenou. Agora também, né? O Flamengo é um time centenário, está na hora de ter seu próprio estádio, né? A grandeza do Flamengo tem que fazer Na realidade, o Rio de Janeiro tinha que fazer o seguinte: o Fluminense não quer o Maracanã. Flamengo, o Maracanã é seu, administra aí, né? E dá o... Até porque o Maracanã tá igual aqui o nosso glorioso Helena Pantanal, né? No elefante branco, né? Jogada às traças, precisa de um cuidado. É muito caro pra você fazer um jogo lá, entendeu? É difícil. Obrigado, Zé. Obrigado. Valeu, bom dia pra você, Kiko Lobão, a nossa direção e produção. Bom dia a todos que estão em casa, nas ruas ou no trabalho, acompanhando a nossa programação da 93. Amanhã voltamos com mais uma edição ao vivo às 7 horas da manhã. De hora em hora, nós temos os nossos boletins informativos. Fique aí com boa música e bom bate-papo dos nossos locutores. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.